Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Que bom estar aqui compartilhando com os irmãos. Quero agradecer ao Ministério de Família, presbítero Miranda, a Tânia também, pelo convite, embora seja de casa, né? O recado é sempre do Senhor. E hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos aspectos importantes na instrução ou para a instrução das nossas famílias. E eu quero recorrer ao livro de Salmos, no capítulo de número 78. Talvez você que esteja acompanhando a igreja há um tempo comigo, também nas prédicas, vocês tenham observado que eu tenho pregado muito em Salmo. E Salmos tem me fascinado, porque eu tenho aprendido muito que o louvor e a glória e a honra é dada ao Senhor, e ao mesmo tempo nós vamos aprendendo uma ótima doutrina dentro do livro dos Salmos. Por isso, Salmo 71, transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança. Não se esquecem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconsistente, cujo espírito não foi fiel a Deus. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra ela foi lida, e nesse momento ela, ó Deus, será exposta pelo Teu Espírito, ó Pai, que o Teu servo aqui seja apenas um instrumento, e que o Senhor traga, ó Deus, clareza, iluminação a cada um de nós, que nós possamos sair daqui, ó Deus, cada vez mais edificados pela Tua santa palavra. Fale conosco, fale, ó Deus, com cada familiar presente aqui, ó Deus, fala com cada um, ó Deus, na sua própria intimidade. Abençoe, Senhor, ó Deus, para que nós possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, para poder instruir os nossos familiares e os nossos filhos. Oramos assim no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Na década de 70, houve uma grande revolução no quesito prestação de serviço dentro do nosso país. Algumas empresas foram formadas para poder fazer o processo de terceirização. Ou seja, uma mega empresa, ela começava a terceirizar ou fragmentar algumas partes da sua empresa para outras empresas prestarem um serviço, né, o que a gente conhece como um processo de terceirização. Isso começou na década de 70. Nos anos 90, isso tudo foi ganhando muita força, com empresas cada vez mais bem delineadas, bem organizadas, para poder prestar um serviço a outra empresa ou a outras pessoas, né? E no século 21, nós temos isso potencializado ao máximo, ao ponto de nos esquecemos de algumas coisas importantes. Por exemplo, hoje, se a gente quer comer uma boa comida, a gente tem um aplicativo no celular, e a gente, com alguns toques no celular, a gente consegue encomendar uma comida extremamente gostosa, que chega à nossa porta pronta, sem nenhum tipo de esforço de estar à frente de um fogão. A gente vai terceirizando um monte de coisa, e no meio desse monte de coisa, a gente acabou terceirizando a questão também da nossa educação, ou da educação aos nossos familiares, não é verdade? É muito mais fácil eu colocar o meu filho, ou a minha filha, ou qualquer familiar, escutando alguma coisa no rádio, na TV, no smartphone, no computador, e ali ele absorver alguma questão de ensinamento. Ao mesmo tempo que essa realidade, ela é uma coisa benéfica, ela traz comodidade, mas extremamente perigosa. Uma tecnologia, uma prestação de serviço que é extremamente perigoso para cada um de nós. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos nos acomodando de tal maneira que as nossas relações entre os nossos familiares estão sendo minadas. Por quê? Porque há um comodismo exagerado
dentro das nossas famílias. É muito mais difícil eu sentar com a criança e poder ensinar que 1 mais 1 é igual a 2, do que colocar um videozinho que tem alguém falando a mesma palavra, só que de maneira extremamente lúdica, porque estudou para isso, e a gente vai terceirizando. E você pode até pensar assim, pastor, mas essa é a nova realidade. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mas de maneira sorrateira, nós precisamos compreender que isso vai minando tudo que nós vamos aprendendo ao longo do tempo. Tudo vai sendo minado e de uma forma tão sutil que aos poucos as nossas relações elas estão frias, distantes e cada vez mais turbulentas. Eu acho que esse talvez seja o quadro de uma família contemporânea. Pessoas que não se dão bem, que não sabem dialogar, que não sabem conversar, pelo contrário, resolvem todas as suas pendências, todos os seus cismas, todos os suas celeumas, por base de brigas ou cada um por si em seu canto. Mas quando a gente pega essa realidade e traz para a realidade cristã, não é assim que a Bíblia ensina a respeito de transmissão de conhecimento. Aliás, a gente precisa compreender que a transmissão de conhecimento não se dá apenas num ambiente chamado acadêmico, escolar. Não é em meio a 4 paredes que nós vamos transmitindo os ensinamentos. Pelo contrário, há uma questão de ensinamento formal, que isso acontece dentro de uma sala de aula, de um ambiente, mas há um ensinamento informal. Enquanto nós vamos vivendo e praticando a vida, a gente vai ensinando outras pessoas. Principalmente as crianças, nos dias de hoje, elas têm uma capacidade de absorção, de conhecimento fantástica. Então, enquanto você está praticando algum serviço na sua casa, seja lavando uma louça, seja lavando uma roupa, fazendo algum trabalho doméstico, aquela criança está sendo ensinada de alguma forma que aquilo faz bem para casa, que aquilo deve ser uma postura não só da mulher, mas também do homem, porque o homem precisa contribuir nas tarefas de casa, e isso vai formando caráter. Há uma frase que diz que o exemplo arrasta, não é assim? O exemplo, ele arrasta. Por quê? Porque ele é prático, vai sendo vivido, vai sendo observado. E por que eu estou falando isso? Porque esse salmo escrito por Asaf é um salmo extremamente interessante. Ele relata a respeito do povo que estava mais de 400 anos no Egito, preso, escravo, e vai relatar todos os feitos do Senhor até chegar no tempo de Davi, que foi o rei que o Senhor havia levantado, segundo o próprio coração do Senhor, para a vida daquele povo. Mas esse salmo me traz uma atenção maior quando eu percebo as primeiras frases ou os primeiros versículos. Porque o salmista ele poderia muito bem trabalhar em outra questão, começar a introduzir a sua poesia, o seu salmo, com outra questão. Mas ele traz para o seu leitor uma questão de ensinar e aprender. É um processo didático. Ele poderia começar contando as maravilhas que o Senhor fez, mas ele começa contando como o Senhor, ele ensina ao seu povo. E são os 2 primeiros versículos que falam isso. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas. Reparem, o salmista, ele começa a falar, olha, o Senhor ensina. E logo em seguida, ele começa a falar, como o Senhor ensina, nós precisamos também ensinar, reproduzir. Um conhecimento adquirido, mas não praticado, ele é totalmente inválido. Imagina você cursar uma faculdade de longa data, uma medicina, outros cursos, que você passa anos e anos dentro
do ambiente acadêmico e de repente você recebe o seu diploma, mas você coloca ele dentro de uma gaveta e nunca mais toca no assunto. Um conhecimento adquirido, mas totalmente inválido porque não produziu a finalidade que deveria produzir. Então, a educação cristã ela é extremamente importante porque a gente vai observando que Deus foi forjando o povo através do ensino. O povo foi forjando Deus foi forjando todo o povo para que eles pudessem ser reeducados para uma nova realidade. É isso que Asaf está falando. O povo que estava trancafiado no Egito, trabalhando como escravo, agora eles tinham que experimentar uma nova realidade, eles precisavam ser reeducados. Essa reeducação, ela vinha de Deus. E como eu sei disso? Porque a própria palavra, ela me mostra essa relação de educador e educado, aquele que está educando e aquele que está recebendo a educação. Por exemplo, nós temos o texto clássico de Deuteronômio, capítulo de número 6, que vai dizer assim, a partir do versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras, ou seja, vocês vão amar. Então, essas palavras, vocês precisam colocar no coração de vocês, vocês precisam gravar, e vocês vão inculcar em teus filhos, colocar na mente deles, e falarás dessas palavras assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Olha só que interessante. Deus está explicando que a base fundamental de todo o ensino deveria ser Ele mesmo. O amor que nós deveríamos sentir por Ele. E eu falo deveríamos sentir por quê? Porque a gente não sente. A gente já ficou cauterizado de alguma forma e a gente acaba não sentindo mais um amor que é um amor fiel para com Deus, um amor que arde no nosso peito, um amor que nos faz ser obedientes. Portanto, o Senhor, Ele estabelece essa nova educação para o povo, e essa educação, ela era sistemática, mas ao mesmo tempo ela era informal, enquanto andava, enquanto deitava, enquanto levantava, ou seja, no decorrer do dia. Essa relação é uma relação brilhante, porque a melhor forma de se ensinar alguém é você pegar na mão da pessoa e falar, vamos caminhar junto, e enquanto nós vamos caminhando, eu vou te ensinando todas as coisas da vida. Quem usou desse ensino? O próprio Jesus. Jesus, quando ele foi dar a sua comissão em Mateus 28, ele fala assim: toda autoridade me foi dada nos céus e da terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A melhor tradução para essa palavra seria: enquanto vocês vão, enquanto vocês caminham, façam discípulos. Enquanto vocês vivem, façam discípulos. A igreja está extremamente deficiente nesse quesito, porque ela não caminha mais junto. Ela não é mais um instrumento de referência dentro da sociedade. E se ela não é uma referência dentro da sociedade, obviamente ela também não vai ser uma referência dentro dos nossos lares. E isso é extremamente complexo, porque enquanto nós não ocupamos a mente das nossas crianças, dos nossos familiares com Deus, o inimigo das nossas almas, ele ocupa a mente e o coração com outras coisas. Não fica um espaço vazio. Pelo contrário,
a gente vai deixando ser influenciado por certas coisas e a gente acaba tendo muita deficiência no que se refere ao aprendizado e ao ensino. Reparem, temos dois polos, né? Aquele que ensina e aquele que está sendo ensinado ou que está aprendendo. O mestre e temos o discípulo, aquele que educa e o que está sendo educado. E tudo isso mostra que nós temos um dever, que ou a gente ensina ou a gente está aprendendo. Mas o mais importante de tudo é que nós devemos estar próximos. Próximos e não distante. E não terceirizar uma coisa que é responsabilidade de cada um de nós. O salmista, ele traz essa questão de que ele entendeu o chamado do Senhor, e aí ele traz alguns aspectos para nós analisarmos a partir dessa questão de que Deus ensina o seu povo, ele conta parábolas, ele conta histórias, ele não só conta, mas ele faz também ouvir a sua voz, mas agora há um papel enorme sobre os nossos ombros. Baseado nessas informações, queridos, eu quero apresentar aos irmãos 3 aspectos importantes que nós devemos tomar enquanto família, praticar enquanto família, para que a nossa vida tenha a nossa vida seja uma vida que tenha uma educação de qualidade. A primeira coisa que eu queria conversar com os irmãos é que nós devemos apresentar a Deus. Mas que óbvio, é tão óbvio que a gente acaba esquecendo. Já viu? Aquelas palavras, por exemplo, que a gente não sabe se escreve com X ou CH, é muito óbvio. Só que é tão óbvio que a gente acaba esquecendo. Apresentar a Deus deveria ser uma coisa tão natural de cada um de nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Mas acontece que, por ser tão óbvio, por ser tão comum, a gente acaba deixando isso de lado. Mas o conhecimento do cristianismo, ele deve ser apresentado, nós devemos apresentar Deus à nossa família, nós devemos praticar a piedade, nós devemos observar essa piedade praticada e devemos reproduzir. Reparem que são 4 etapas: apresentar, praticar, observar e reproduzir. Isso é o que vai tornar o nosso cristianismo válido. Mas tudo começa com a base, tudo começa com a apresentação. Lembram que na década de 90, talvez os mais jovens não saibam disso, mas a gente evangelizava de que maneira? Você conhece a Jesus? Você conhece a Deus? Jesus te ama. Frases assim prontas, né? E a gente acha que isso está batido, mas a verdade é que o mundo não sabe mais quem adora. A nossa família já perdeu a questão de teorreferência, ou seja, Deus sendo a referência do nosso lar. Por quê? Porque a gente achou que isso está batido demais. Eu não preciso apresentar a Deus para o meu filho, eu não preciso apresentar Deus para a minha família, eu não preciso apresentar nenhum tipo de ensino piedoso, religioso, eu não preciso orar com meu filho, afinal de contas, ele já é crescidinho e ele sabe orar, ele sabe que deve orar, mas acontece que ninguém anda no cristianismo de maneira solitária. O cristianismo é uma comunidade de fé que pratica as palavras do Senhor. E por isso nós devemos sempre estar juntos, mas também apresentando sempre a questão da pessoa do Senhor. Reparem que a gente está vivendo um momento de ignorância. E há 2 aspectos de ignorância. A ignorância que é o desprezo pela apresentação da matéria em si, ou a ignorância acerca da falta da apresentação dessa matéria. Ou a gente
despreza o que está sendo apresentado para nós, ou nós estamos deixando de apresentar o que deveríamos apresentar. Irmãos, carregamos dentro de nós o cristianismo, o Espírito Santo. Nós somos chamados de cristãos, pequenos cristos. O que se requer de pequenos cristos é que eles sejam como Cristo, que reproduzam as mesmas obras de Cristo. Não estou falando de soteriologia, não estou falando de salvação, mas eu estou falando do bom testemunho, do ensino. E a gente se omite nessa questão. Esse movimento se faz necessário porque Deus nos tratou assim. É uma reprodução natural. Foi mediante a sua revelação que o percebemos. E Asaf se ocupa de mostrar que o Senhor ensinou antes para que nós tivéssemos condição de ensinar e transmitir para os nossos filhos. Mas além desse aspecto exemplar, há um sentido no texto como uma ordem. O salmista entendeu como um chamado. Ele fala assim, versículo 3, o que ouvimos de quem? E aprendemos o que contaram os nossos pais, ou seja, foi um transferir de educação, de ensino. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. O que nós estamos fazendo nos dias de hoje? É encobrindo, nos calando. Antes, os nossos filhos, eles sabiam a confissão, ou não, catecismo menor, né? O breve catecismo, confissão não, porque a gente está estudando na UPA. O breve catecismo, sabiam versículos e salmos de cor. Mas hoje o que está acontecendo? Os nossos filhos não sabem responder às perguntas mais básicas sobre o cristianismo. Quantas pessoas há na Trindade? Quem é o Filho de Deus? Por quê? Porque há um caráter omisso em nós. Nós precisamos compreender o que isso é. Nós precisamos compreender a grandeza desse compromisso que temos de falar a respeito de Deus. E é bom demais. A gente fica triste de falar de coisas ruins, não é mesmo? É ruim falar de coisas que estão acontecendo, que nos deixam desconfortáveis, né? Mas quando a gente fala a respeito do Deus Todo-Poderoso, nós devemos ter alegria no nosso coração, encher o nosso peito para poder dizer das coisas que o Senhor fala, das coisas que o Senhor faz e das coisas que Ele prometeu e vão se cumprir. Você pode perguntar assim, mas como eu posso fazer isso? Repare que o salmista, ele aponta 3 direções para a gente poder apresentar o Senhor. Olha só, o louvor a Deus, nós vamos contar a vindoura geração, os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas. Ensinar a respeito do louvor a Deus é reconhecer que Deus é o único Criador, o único Deus. E por isso Ele deve ser louvado. E por isso Ele deve ser adorado. Adorar o Senhor é um estilo de vida. Por quê? Porque tudo que nós fazemos reflete na nossa adoração. Nós devemos andar para a glória do Senhor, nós devemos trabalhar para a glória do Senhor, tudo vai glorificar o Senhor, e a partir do momento que eu compreendo essa realidade, o que vai acontecer? Eu vou ser um ser que adora ao Senhor a todo tempo, e isso eu vou mostrar para a próxima geração. Isso eu vou ensinar para a próxima geração, os louvores do Senhor, que como é bom adorar o Senhor com o nosso estilo de vida, assim como é bom adorar o Senhor também com os louvores, juntamente com o ministério de louvor. Como é bom adorar o Senhor com os nossos serviços. Mas ele aponta para outro aspecto, que é para o seu poder.
E é entender que o Senhor é poderoso em força. Lembram que eu falei a respeito do Salmo? Que narra a respeito do povo que estava escravizado e foi liberto até chegar nos dias de Davi. E como Deus fez isso? De maneira forte. E a palavra forte aqui significa violenta. Literalmente, com violência. Por quê? Porque tirar uma nação de um estado de escravidão e levar para um estado de liberdade, somente um Deus poderoso, violento, com muita força, é capaz de fazer. E esse Deus, que é poderoso para transformar uma nação que era escrava em uma nação livre, em uma nação que gozava de todas as virtudes da terra, Ele é poderoso para transformar a sua casa, Ele é poderoso para transformar o seu relacionamento, Ele é poderoso para transformar a vida do seu filho que está perdido, do seu neto que está perdido, da sua esposa que está um pouco distante, do seu marido que está um pouco distante. Deus é poderoso para transformar quadros de caos em bonança. Ele é poderoso para transformar a nossa existência. A gente precisa crer nisso. E além de crer nisso, nós precisamos com toda certeza falar do poder de Deus. Isso é maravilhoso. Mas além do poder de Deus, nós precisamos apresentar as maravilhas que o Senhor fez. O salmista Asaf, ele vai contar um pouco. Ele vai falar que o maná, ele desceu do céu, que o povo pediu para que o Senhor desse carne, e o Senhor providenciou carne. Ele vai falar que o Senhor fez sair de uma rocha a água que eles iam beber. O Senhor assistiu eles com a cortina de fogo, que iluminasse todo o povo durante o deserto e aquecesse também, e com uma nuvem que pudesse acompanhar eles no deserto. O salmista vai descrever todas as maravilhas que o Senhor faz, e nós devemos ensinar os nossos filhos, não só a respeito dos louvores ao Senhor, não só a respeito da força do Senhor, mas também as maravilhas que o Senhor faz em nosso meio. Irmãos, é muito comum, e eu falo isso de maneira triste no meu coração, porque muitas vezes a gente sai do culto, enquanto os nossos filhos, adolescentes, crianças ou jovens, estão no nosso carro ou estão na nossa companhia, ao invés da gente falar das coisas boas que aconteceram no culto, a gente começa a apontar as coisas erradas. Já viram? Não sei se é um hábito seu, mas muito provavelmente eu já fiz isso diversas vezes. Ah, você viu a palavra do pastor, não foi tão legal? Ah, você viu o ministério de louvor, ele desafinou. Você viu que não sei o que aconteceu, alguém caiu, você viu a roupa do fulano. A gente está fazendo um desserviço aos nossos filhos. A gente está mostrando que há uma outra referência, a gente está mostrando que há outro aspecto no culto que deve ser observado, e na verdade o único aspecto que deve ser observado no culto é o aspecto divino, é o Senhor que passeia no meio da sua igreja, abençoando com poder e graça a cada um de nós. A instrução é importante, por isso apresentar ao Senhor é muito importante nesse processo de ensino. Mas além disso, como um segundo ponto, nós devemos ensinar a respeito da relação de confiança que devemos ter com Deus. Versículos 5, 6 e 7 diz assim: Ele estabeleceu uma aliança, um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Olha só a palavra-chave: a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem por sua vez e os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Nós lemos aqui no início,
e está até no meu sermão, o Salmo de número 20, versículo de número 7, que foi inclusive repetido. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no Senhor. A relação de confiança é uma relação extremamente complexa da nossa existência. Para construir uma confiança, a gente demora dias, anos, décadas. A gente demora muito tempo, mas para quebrar, num estalar de dedos, não é? A gente custa confiar em alguém e de repente aquela pessoa, ela quebra esse vínculo de confiança e de repente a gente acaba perdendo essa confiança e essa relação com as outras pessoas. E há um ditado que fala a respeito disso, né? Que segundos bastam para quebrar uma relação que está baseada em confiança. Que triste realidade é essa? Mas por que isso acomete as nossas famílias? Isso acomete as nossas famílias porque a gente esquece de transmitir aquilo que Deus nos deu como base para transmitir. A gente esquece da aliança que o Senhor fez em Jacó, mas foi lá longe, pastor. Mas essa aliança é duradoura porque foi o Senhor quem fez e atinge a sua vida, atinge a minha vida. É uma aliança que não foi colocada diante de nós com fragilidade, não foi com a força do Senhor, não foi pelos nossos méritos, mas foi pelo mérito de Cristo, o nosso Senhor. Asaf está mostrando que ensinar aos filhos a respeito do que Deus faz, traz, e o que Ele realiza, o que Ele ensina, é uma relação de mostrar a confiança que nós temos em Deus, para os nossos filhos. Não precisa responder, mas qual foi a última vez que o seu filho te viu orar? Qual é a última vez que o seu pai, jovem, te viu orar? Qual é a última vez que você pegou na sua Bíblia, ou no seu smartphone, e começou a ler a ponto da sua esposa ver que você está lendo a Bíblia? Que momento que você tirou no seu cotidiano para você estar com a sua família ao redor da mesa, para poder mostrar que há uma relação que nós devemos sempre respeitar, e essa relação é uma relação de confiança de que Deus está sustentando a nossa casa e Ele deve ser adorado pela nossa família. No processo educacional do seu povo, não havia espaço para mentiras, mas havia espaço para histórias, para parábolas. Deus ensinava o seu povo por meio de parábolas. E isso Ele deixou como um legado, e os pais, eles transmitiam essas parábolas e essas maravilhas vividas por eles, para que os filhos ficassem impressionados com Deus e estabelecesse para eles confiança. Confiança. Se a gente deixa de falar das maravilhas do Senhor, a gente deixa de apresentar o Senhor. E se a gente deixa de apresentar o Senhor, já não há nenhum vínculo entre nós e o Senhor. E aí a geração se perde. Se perde. Muitas vezes os nossos filhos estão deixando de acreditar em Deus por conta da nossa omissão. Muitas vezes os nossos pais estão deixando de confiar em Deus por conta das nossas omissões. Muitas vezes as nossas esposas estão deixando de confiar em Deus por conta da nossa omissão. Muitas vezes os nossos maridos, e eu falo nossos por conta da igreja, tá? Estão deixando de confiar no Senhor por conta da nossa omissão. Porque nós não relatamos as grandes coisas que Ele realizou em nossas vidas. Pastor, mas Ele não realizou nada na minha vida. Você tem certeza? O que você comeu hoje? De onde veio?
Ah, pastor, eu trabalhei muito para comer, para ter um prato de comida na minha casa. E você acha que quem te sustentou no seu trabalho? E você acha que quem abriu a porta de emprego? E você acha que você chegou nesses anos da sua vida por conta de quem que sustentou a sua existência? Será que a gente não tem nada para falar? E mesmo que não tivéssemos nada para falar nesse aspecto mais material, o Senhor nos deu a salvação. E nós devemos falar isso para os nossos filhos. Nós devemos falar isso para os nossos parentes. Nós devemos falar isso para as nossas famílias. Ensinar confiança é mostrar que existe um Deus que cuida de você. É ensinar que existe um Deus que cuida de cada passo que você dá. Ainda que os seus pés se resvalem, o Senhor te toma pela mão e te sustenta. Isso é confiar no Senhor. E não só confiar, nós precisamos externizar isso. Nós precisamos relatar, falar: ei jovem, vem cá, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Ah, não sei quantos anos atrás, eu passei pelo mesmo dilema que você está passando, mas o Senhor me sustentou em todos os aspectos, porque eu confiei em Deus. Olha só, nunca foi tão fácil falar de Deus para as pessoas. WhatsApp, rede social, TikTok, Instagram, Facebook. A gente tem várias ferramentas, YouTube para quem está conectado com a gente, mas nenhuma dessas ferramentas a gente usa para poder demonstrar a confiança. Mas um terceiro e último aspecto, querido irmão e irmã, que eu quero enfatizar, que o texto me mostra, é que nós devemos ensinar os nossos familiares para que eles sejam melhores do que nós. Interessante isso, né? Nós precisamos desprender um pouquinho desse orgulho de que eu preciso ser o melhor de todos. Olha o que o texto vai falar no versículo 8. Essa geração que não fosse como a dos seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconsistente, cujo espírito não foi fiel a Deus. Para que essa geração não fosse como a antiga geração. O objetivo do ensino, de ensinar, é muito além do que produzir um conceito, uma fórmula, uma história conhecida e aplicada. Não, é muito mais além do que isso. É fazer com que os educandos sejam pessoas melhores, sejam educadores melhores do que os seus mestres. O objetivo da educação, portanto, é fazer com que os filhos sejam melhores do que os pais. E se isso não for um objetivo no nosso processo de educação, então a gente precisa recomeçar, a gente precisa resetar a nossa vida. Não podemos entregar os nossos filhos, os nossos discípulos, os nossos alunos, os nossos familiares em condições piores ou as mesmas condições que nós estamos. Não podemos. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos, nós precisamos ensinar para quem está perto de nós, para que eles sejam melhores do que nós. Eu não posso cair no comodismo e falar assim: não, está tudo bem, está ótimo desse jeito. Nós vamos ser medíocres. Não podemos ser medíocres. Nós precisamos fazer com que essa geração seja melhor do que a nossa. Pastor, mas está ao contrário. Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Que essa geração está muito pior. Mas está pior por causa de quê? Porque muitas vezes a gente se calou. A gente entregou os nossos filhos para ideologias satânicas, para comportamentos reprováveis diante do Senhor. A gente não fala a respeito de Deus, a gente não ora, não lê a Bíblia, não traz a igreja, não tem frequência com o corpo de Cristo, não tem nenhum tipo de intimidade com o Senhor. Como essa geração será melhor? Precisamos acordar.
Precisamos fazer com que a nossa vida seja uma vida que educa, mas que seja uma vida que agrade ao Senhor, e que essa vida que agrada ao Senhor e que educa, produza um ser humano muito melhor do que nós somos. Eu quero ter o prazer de ver os adolescentes dessa igreja, os jovens dessa igreja, quando chegarem na sua idade adulta ou na sua idade mais avançada, estarem firmes na presença do Senhor. O salmista não vai incentivar a respeito da educação como um dever vazio. Ele vai mostrar a importância de progredir, de fazer com que as gerações vindouras sejam melhores do que a geração dele. E essa é uma premissa cristã. Paulo, ele vai instruir aos filipenses a respeito disso. Ele vai falar assim, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, ele fala: assim, pois, amados meus, como sempre me obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa vontade. Desenvolver, ou seja, comecem a viver ao máximo a vida que o Senhor te entregou. Mas viva com santidade, viva com o ensino, viva com o aprendizado. Desenvolver a salvação não é andar segundo as palavras de alguns teólogos ou alguns pastores. Desenvolver a nossa salvação significa andar segundo os padrões da cruz, segundo os padrões de Cristo, e aplicar esses padrões da cruz nas nossas famílias. As nossas famílias precisam estar redimidas pelo poder do Evangelho, e o Evangelho é poderoso para transformar as nossas famílias. Estamos deixando um legado positivo? Porque essa geração que está se levantando, ela está mais perversa do que a nossa. Essa resposta, ela é complexa e simples. É um paradoxo, né? A resposta é: nós estamos deixando de lado os preceitos do Senhor. Estamos deixando de lado a palavra. Estamos deixando de lado a suficiência das Escrituras. Enquanto Ele nos diz: sejam santos, sabe o que nós somos? Profanos. Enquanto Ele diz: crescei na graça e no conhecimento, e nós estamos crescendo na perversidade e na ignorância. Ele diz: façam discípulos ensinando, e nós damos tão maus exemplos que estamos ensinando outras pessoas a serem rebeldes diante de Deus. Uma apatia da igreja, uma apatia dos membros da família que são cristãos, vai fazer com que as nossas famílias sejam famílias fragilizadas. Mas trazendo uma aplicação para o nosso coração, que nós devemos apresentar ao Senhor, as nossas famílias, que nós devemos confiar no Senhor, e nós precisamos ensinar aos nossos filhos, a nossa família, a serem melhores do que nós. Eu preciso então começar a me movimentar, sair do meu estado de inércia. Eu preciso começar a falar. Muito mais do que falar, eu preciso começar a praticar o Evangelho. A gente quer filhos piedosos? A gente precisa começar a ser mais piedoso. A gente quer uma esposa que ame mais a nossa vida? Então a gente precisa ter mais piedade também. A gente precisa reproduzir o Evangelho. A gente quer ser homem, segundo os preceitos cristãos, muito bem exposto, diga-se de passagem, pelo reverendo Rafael na terça-feira. Então eu preciso viver o Evangelho. A sociedade só terá a instrução verdadeira quando ela se ajoelhar diante daquele a quem pertence todo louvor, em quem reside toda a força, em quem opera todas as maravilhas. É assim que nós vamos levar
uma sociedade que está rebelde a um status de uma sociedade que está quebrantada diante do Senhor. Instruindo. Eu preciso instruir a sociedade. Eu preciso começar da minha família. Eu preciso começar com quem está ao meu lado. Será que essa é a nossa realidade, querido irmão, querida irmã? Quando a gente se depara com essa palavra que é tão bonita, esse salmo que é tão bonito, mas ao mesmo tempo é um salmo que mexe muito conosco, será que isso promove em nós uma vontade de falar das maravilhas, de ensinar aos pequeninos, aos mais jovens, que o Senhor, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente? Estamos numa semana que estamos falando só de família. Como ser bons filhos, como ser bons pais, como ser homens decentes, como ser boa esposa. Mas isso tudo vai ser vão se a gente não começar a viver tudo isso que a gente está aprendendo. E o meu convite nessa noite para você é que você influencie positivamente a sua família. E se a gente influenciar positivamente a nossa família, daqui 1 década, 2 décadas, a nossa família, ela vai deixar um legado na sociedade. E se isso for reproduzido em larga escala, a sociedade será uma sociedade muito mais rendida aos pés do Senhor. Eu creio no poder da transformação que o Evangelho faz. Eu creio no poder de Cristo. E por isso eu quero convidar você a também crer e a praticar esse Evangelho. Vamos orar? Santo Deus, nós rendemos graças ao Senhor por essa noite. Uma noite que nós aprendemos a apresentar ao Senhor para a nossa família. Que nós aprendemos a ensinar aos nossos familiares que nós devemos confiar em Ti e somente em Ti. E nós aprendemos, ó Deus, que devemos ensinar os nossos filhos, ó Deus, os nossos familiares, para que eles sejam pessoas melhores do que nós. Para que eles sejam crentes mais fervorosos do que nós. Mas nós não conseguiremos fazer isso se não for pelo auxílio do Teu Espírito. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito.